Olá! Positividade em Foco, começando mais um dia com vocês. E hoje já é quinta-feira, dia 23 de julho. Como vocês estão? Espero que muito bem. O assunto de hoje é super importante, na maioria dos casos, é um momento muito difícil na vida de cada um de nós. Vamos falar sobre luto. Será que existe uma melhor forma para lidar com essa fase da vida? E a minha convidada é a querida Lilian Toledo, que já está aqui. Já vou te chamar, Lilian. Ela que é administradora, especialista em desenvolvimento profissional, educação corporativa, gestão de processos, mapeamento de talentos, professora de inteligência emocional e alta performance, alta produtividade e mentora de negócios. Bom, vou colocar você aqui, Lilian, para Oi, Claudinha, Eu tudo falei que eu ia começar assim, eu vou. É tetra! É tetra! Eu já tava com saudade de você. Olha, minha amiga, eu também. Gente, que prazer ter você aqui de novo. Que Obrigada. maravilhoso. E assim, essa coisa da diversidade dos assuntos, né? A gente vem de 3 lives falando sobre felicidade, sobre produtividade, né? Sobre realmente se conhecer melhor para identificar como você realmente pode lidar com as suas emoções para alcançar a felicidade e um maior desenvolvimento no seu trabalho, na sua vida pessoal. E hoje vamos falar sobre o luto, né? Que a gente sabe que na maior parte das vezes é totalmente o oposto da felicidade. E aí, minha amiga? Não é um tema fácil, não é um tema gostoso, mas é daquele tipo assim, precisamos falar sobre o luto. Precisamos falar sobre o luto. Até para que a gente obtenha, depois dos processos, né, da fase do luto, até que a gente consiga, para que a gente consiga obter mais felicidade, Sim, respeitar esses estágios, respeitar essas fases, entender qual é a sua atuação nisso. Você falou muito bem da antifragilidade. O que você faz? Porque assim, a gente não tem como evitar que as coisas ruins aconteçam. A gente tem como diferenciar o que a gente faz com elas, né? sim, A nossa ação frente a alguma adversidade, né? Essa é a grande diferença. Então, falar sobre o luto é falar sobre a vida, é falar sobre coisas da vida, né? sim, E o luto não é só quando alguém morre, né? O luto é também quando a gente perde alguma coisa. sim, E nessa fase do Covid, desse confinamento, muita gente perdeu muita coisa. Muita sim. gente perdeu o emprego, muita gente perdeu entes queridos, muita gente perdeu relacionamentos, muita gente perdeu muita coisa. E Perdeu aí a a gente casa, né? Teve que se mudar porque não tinha como pagar, e aí teve que voltar para uma fase anterior, né? Você sabe que eu, antes das lives, eu converso com as minhas caixinhas aqui para tirar uma frase, né? qual Menina, você foi sabe qual foi a frase? Eu vou falar ela agora porque você falou exatamente sobre isso, né? A frase é a seguinte: somos todos pequenos, pequenas partes de algo muito maior que nós mesmos, a vida. e perdas fazem parte da vida, né? A gente vai perder e, e a gente tem que saber o que fazer com essa perda. É, Claro que existem perdas que são enormes, que devastam a gente, que doem. Tem perdas que a gente fala, poxa, que pena. Mas sim, quanto melhor a gente entender que isso faz parte da vida, quanto antes a gente entender que isso faz parte da vida, é melhor, com certeza. é, E é interessante porque, assim, eu não sou psicóloga e não sou psiquiatra, nem nenhuma estudiosa do assunto, mas eu gosto muito de entender o comportamento humano, né? Dentro sim, das etapas de análise comportamental, essa é uma das análises que a gente tem que fazer, né? Qual é a sim. sua reação nas situações de estresse, qual é a sua reação, como é que você reage, que elementos você vai usar para situações de perda e para situações de sucesso também. Tem muita gente que se comporta muito mal Sim, quando recebe um sucesso, quando está por cima,
né? É Então, verdade. entender todas as nossas reações, as nossas defesas, como é que a gente faz, né? Então, assim, por causa desse meu interesse, eu acabei lendo, estudando. E quando eu te falei desse tema, eu tinha ouvido na CBN uma psicóloga falando sobre os estágios do luto e a importância de falar sobre ele. Eu falei, poxa, então por que não levar isso para mais pessoas, né? Porque não é uma Sim, conversa fácil, não é uma não, conversa gostosa, né? Não é assim, se eu tivesse que escolher temas para conversar com os amigos, talvez não fosse esse nenhum um dos temas escolhidos, mas ele é importante, né? ele é importante. Ele é importante porque a gente vai passar por situações ruins e por perdas a vida toda. A vida toda. E nem sempre elas têm relação com a morte, né? Como a gente já Sim, disse. E é interessante a gente reconhecer em nós quais são os estágios reconhecidos pelos estudiosos que existem pós-luto e que o que a gente pode fazer para aproveitar melhor a cada fase. Esse gatinho o pudim hoje está querendo uma atenção maior. quer Deixa aparecer. eu, deixa eu mudar ele aqui de posição. Gente, um beijo do pudim para vocês. Que lindo! Então, assim, normalmente quando a gente perde alguém, né, eu sempre vou procurar usar os exemplos de alguém e de algo, tá? E você Sim, vai contribuindo, tá, Claudinha? com certeza. A primeira reação comum não quer dizer que todo mundo vai passar por esse estágio, não quer dizer que as intensidades sejam iguais, o tempo de estágio vai ser igual, é completamente diferente. Tem gente que Sim, começa pelo estágio 4, depois volta para o 1, depois vai. Então, assim, não se apeguem a a ordem, né? cronologia, a É, ordem do é. que a gente E vai nem estudar. as 5 fases, né? Do tipo, nossa, elas falaram que são 5 fases, mas eu já tô na última e agora tô ferrada, né? Não, assim, em alguma delas você vai Sim, passar. É inevitável que isso aconteça. Aí tem as mais comuns, as menos comuns, sim. dependendo do tamanho da perda, da Da perda, né? importância também da perda, né? Mas a primeira Acho delas, que do tamanho da perda e do momento da vida, né? sim, também, Porque às também. vezes você se depara com umas perdas catastróficas, mas o seu momento de vida tá numa situação que você consegue lidar com aquilo. Então, Não dá. o tamanho até diminui, né? A importância até diminui, né? É, uma das fases mais comuns, né, quando a gente perde alguém ou perde alguma coisa, é a negação. Sim. Aí a gente fala, ó o Pudim aí de novo, ele É. tá vaidoso hoje. Ele dá a volta para tentar enganar e ficar, sabe? Deixa ele aparecer, deixa ele. Não, e é incrível, Lilian, porque assim, eles passam o dia, eu passo o dia trabalhando, ou aqui no computador, ou em outros lugares na casa e tal, e eles ficam dormindo, tipo, nem aí pra mim. É eu ligar o telefone e começar a falar com outra pessoa, eles, pum, sabe? É o gatilho dos ciúmes que ativa neles. Muito bem. E tem também a questão da noite, né? Eles são animais noturnos, Eles né? são animais noturnos, né? Eles gostam da agitação da night, São todos comunicadores aqui. né? Por isso que eu gosto deles. A negação, a fase da negação, ela é interessante porque ela acontece com uma frequência que nem sempre a gente percebe que ela está acontecendo. A Sim, negação é uma das fases mais, de repente, sutis do luto, né? Da perda. sim. A gente finge que não aconteceu. É, Então, faz de conta que aquilo não aconteceu. Tem é. gente que perde o emprego e continua acordando no mesmo horário, se trocando e saindo de casa. E aí, depois né? Aquilo cai e a pessoa se sente muito mais dolorida, muito mais frustrada. Sim, Normalmente, a pessoa, quando ela está nessa fase da negação, ela fica querendo, no fundo, assim, é um mecanismo de defesa também, né? A gente se defende para não doer, a gente finge que sim. aquilo não aconteceu. É muito comum, por exemplo, quando a gente perde um namorado, uma namorada, e aí você fica fingindo que tá tudo bem. E É, fingir que tá tudo bem, na verdade, a gente só prolonga o sofrimento. Ao invés de sofrer logo
bora. Não. A gente fica prolongando o sofrimento. Quando a gente perde, de fato, alguém que morreu, a gente às vezes finge que aquilo não está acontecendo, que aquilo não aconteceu. E mantém o Sim, quarto da pessoa como sempre foi, não mexe nas roupas da pessoa como se ela fosse voltar. E essa condição só aprofunda a dor. Porque quanto sim, mais. Aí vira uma panela de pressão. Uma hora sim, de tanto fingir que aquilo não está acontecendo, uma hora aquilo explode. Então, essa é a reação negativa de você estar na negação. E não só com relação à morte, né? Mas assim, parar para observar, e eu quero provocar quem está assistindo, parar para observar o que é que você está fingindo que não está acontecendo. sim, Pode não ser nem ainda uma perda, pode ser uma perda iminente. Eu estou sim. percebendo que eu vou perder o emprego, estou percebendo que as coisas não estão indo bem, mas eu finjo que aquilo não está acontecendo e quando acontece de fato, eu desabo, né? Então, observar, reparar no que está acontecendo, entender o que está acontecendo e não negar. Porque quanto mais a gente nega, mais a gente vai sofrer. Sim. E não tem como. E a gente faz isso às vezes, não é por maldade, é de novo, é um mecanismo de defesa. É defesa, pois é. Eu fiquei pensando sobre os meus lutos pessoais, né, hoje, né? E aí eu fiquei pensando, os meus maiores lutos não foram relacionados à morte de uma pessoa. Mas aí por causa das minhas crenças também, né? Que eu acredito sim que cada um tem uma missão, não importa se é rápida ou longa, mas enfim, tem uma missão. Então, eu, apesar de ter um momento lá de me despedir, de luto, de sofrer e tal, aquilo foi leve. Mas os meus maiores lutos da vida foram questões pessoais de perdas de relacionamento, né? E aí o divórcio, e aí perdas de emprego. E aí eu fiquei pensando, né, sobre como é que eu lidei com isso, né? Eu uma vez eu fui demitida por uma gerente que eu tive e que eu já sabia que isso ia acontecer quando ela ficou grávida da primeira vez. Porque quando ela ficou grávida da primeira vez, ela achava que eu ia tomar o lugar dela. Eu não queria isso, de jeito nenhum. Mas eu fiz o meu trabalho muito bem e o diretor me colocou para liderar a equipe enquanto ela estava de licença, porque justamente o meu cargo era depois dela. Enfim, só por isso. Nada tipo, Cláudia vai tomar, estou planejando, vou tomar lugar. Nada disso. Mas como ela tinha um espião na equipe, que batia tudo para ela todos os dias, então ela estava tranquila em casa. Quando ele ficou doente, o espião, ela voltou no dia seguinte de licença. E aí aquilo já me ativou. Eu falei assim: ela não confia em mim, ela acha que eu vou tomar o lugar dela. Eu tentei conversar com ela, sabe, para passar tudo que tinha acontecido durante a ausência dela, não sei o quê, nananã, para me mostrar aberta para ela, né? Mas quando ela engravidou na segunda vez, eu falei: vai dar ruim. Ela não E vai ela aguentar. justamente, ela não vai aguentar. Isso é uma questão dela, não é minha, né? Eu posso dizer para ela de todas as maneiras possíveis e imagináveis que eu não quero aquilo. Mas é uma insegurança, é uma questão dela, um buraco dela, né? Aí, no momento em que o meu diretor viajou, ela aproveitou esse momento para me demitir, sabe? E num primeiro momento, eu eu já fui para a segunda fase, né? Já fui para raiva. Eu já sabia, né? Mas eu ficava, será? Mas será? Mas será? Mas hoje, conscientemente analisando a situação, eu já sabia e eu negava. Então, a diferença de idade dos filhos dela são acho que 2 anos, 1 ano e pouco, enfim. Eu fiquei esse 1 ano e pouco negando essa situação, sabe? Falando, exemplificando o que você falou. E era uma negação inconsciente, porque eu achava que eu estava sendo clara o suficiente para Mas dizer para ela, não quero. é natural, porque a gente não quer que aquilo Sim, aconteça. Então a gente sim, nega, né? A gente finge que não está acontecendo. E o que você fez por exemplo, tentar mostrar para ela que aquilo não era uma verdade, na verdade nem era tanto a negação, mas a estratégia que a gente cria para aceitar também, aceitar. né? Uma É, forma que a gente cria para aceitar. E não tá errado. Não tá errado.
é situacional. Naquela É, situação. e é uma defesa também, né? Sim. E não tem errado. Não é É, errado negar. O ruim é você ficar muito tempo nessa fase, porque você sim. prolonga um sofrimento. Porque olha só, enquanto você está em negação, você não está feliz. E quando a Sim. perda acontece, você vai ficar menos feliz. Então, olha o E eu tempo, fiquei pé da vida. olha o tempo que Explodi. você perdeu de felicidade. E aí, você falou Pois é. da raiva, é muito comum. E muito comum. E muito comum também a gente sentir raiva e botar a culpa no outro. Sim, Então, sim. Porque ela. aí, como eu já sabia que isso era uma questão dela, o que que eu poderia ter feito? Eu podia ter, né, feito várias estratégias para mudar de trabalho, arrumar outra coisa, né, mudar de área, enfim, milhões de coisas, não ficar ali no mesmo lugar, negando a situação, só tentando fazer uma comunicação que ela não ia escutar porque tinha uma barreira na frente dela, né? E aí veio a raiva. Pô, aconteceu mesmo, né? Fiquei pé da vida com ela, xinguei de todos os nomes porque pelo momento, pela maneira ardilosa que ela fez, né? Porque ela sabia que o meu diretor não ia aprovar, mas ela esperou ele viajar e fez escondido, né? Então, a minha raiva foi por isso, mas depois eu falei assim, você já sabia que isso ia acontecer, então agora próximo passo, É isso. né? É Mas isso. existe um momento de ficar muito revoltado com a situação, né? E eu sabia que a raiva ali era minha. Eu estava com raiva da maneira ardilosa como tinha sido feito. Mas somos seres humanos, né, Lilia? Sim, e sentir raiva não é errado. Não Eu é, é bom para repito isso expressar, né? Colocar para sempre. fora. Tem muitas coisas que só se movem com esse combustível. A Verdade. raiva é um combustível. Ela bem aplicada, bem direcionada, ela é um combustível. Tem muita gente que fala, é errado sentir raiva, você não pode ter raiva das coisas, das pessoas. A gente pode sim. É um sentimento que Pode? existe, é um sentimento genuíno. E quando a gente Sim. perde alguma coisa, a gente pode sim sentir raiva, né? Não está errado. O que pode não ser muito legal é culpar pessoas e culpar coisas. Sim. Então, por exemplo, quando você perde o emprego, agora, né, na pandemia, por exemplo, muitas pessoas perderam o emprego. A culpa é do governo, a culpa é de não sei o quê. A culpa é o que menos importa. O que você está sentindo é mais importante. E se você está com Sim. raiva, grite a sua raiva. Não finja que ela não existe, né? Então, Não guarda para você, né? além de não negar que a perda aconteceu, não negue também Não o negue a raiva. que está sentindo. Porque sufocar a raiva só faz ter uma explosão maior de raiva num outro momento. Sim. Aí você vai acabar descontando essa energia da raiva na pessoa errada, no momento errado, e aí Sim. a raiva deixa de ter a sua função positiva, que é te mover para frente. É. Tem uma amiga minha que é um encanto, ela é um doce de pessoa. E às vezes ela fica incomodada com uma situação e ela finge que não está acontecendo. E aquela raiva Entendi. vai se acumulando. De repente ela estoura com alguém que não tinha nada a ver com a Nada a situação. ver. E aí é a raiva sendo usada para Pro questões de mal. trabalhamos isso nela e ela aconteceu de novo, porque essas situações se repetem na vida justamente porque a Sim. gente tem que evoluir. Quando ela percebeu que ela estava fingindo que não estava acontecendo, e ela percebeu que ela estava com muita raiva, ela falou assim: eu vou usar essa energia para criar um caminho novo. Olha que lindo. Lindo. É isso, não é? Ai, não posso sentir raiva. Pode sim, não Pode pode sim. ligar, pode sim, não deixa a pessoa ouvir, mas pode sim. É, você pode usar a raiva até para fazer uma aula de boxe, de repente, né? Botar para fora aquilo. Eu já fiz isso. Grita, grita, sabe? Se tranca no quarto e Sim. grita. Embaixo Enquanto do chuveiro, é o melhor lugar para berrar. cara, muito bom. Muito bom, eu Não recomendo. é? Recomendo. Quem não fez ainda, Recomendo. porque quanto mais tempo você segura essa emoção, mais tempo ela vai ficar te prejudicando. Sim. Então, quando alguém morre, existe o sentimento de raiva em quem fica. Por que Deus fez isso comigo?
Por que que a vida levou essa pessoa tão boa? Por que que não levou o outro que é ruim? Olha só, coisas que Sim, passam sim. na nossa cabeça. A gente não vai fazer de conta que não. Passa. Por que que não levou aquele político safado embora, Pois né? é, gente. Por que que tinha que levar aquele artista maravilhoso? Podia ter levado, né, um dos políticos ali, mas ok. O que acontece é que, assim, não é errado sentir raiva. Sinta a raiva. Mas, assim, eu vou usar um termo que é estranho, mas eu vou usar várias vezes nessa conversa. Curta a raiva. Curta. Gostei. Curta o luto. Curta a raiva. Porque quando você... a raiva é como uma chama, né? Se você Sim, abafa, ela vai te queimar. Tenta abafar uma chama com a mão, ela vai te queimar. Agora, sim, se você deixa ela queimar, ela vai acabar. O combustível termina, né? sim, Então, ela vai acabar terminando. E quanto mais ar você der para ela, mais rápido vai ser esse consumo e sim. mais rápido ela vai passar. Então, quanto menos você prolongar a vida da raiva, melhor. E se você souber como aplicar a raiva para se movimentar, aplique da forma certa e não em cima das pessoas, em cima das suas ações. A raiva é Sim, uma das coisas mais comuns do luto, eu acho, né? Porque ela pode sim. ser uma raiva gigante de você A realmente revolta, né? revoltar e quebrar tudo, e tem gente que faz mesmo isso, né? Sim, Não é só na novela que isso acontece, eu achava que era, mas não é. não E é. as pessoas quebram coisas e tal. E é bom que isso aconteça Sim. naquele momento, porque ela consegue tirar aquele sentimento ruim de não devia ter acontecido isso, né? O Você bom é que sabe, aqui no meu escritório, onde eu atendo as pessoas na constelação presencial, eu tenho uma parede que, se a gente for olhar de perto, ela tem vários buraquinhos, né? Por quê? Porque eu trabalho a raiva. Quando a pessoa vem com muita raiva de alguma coisa, algum acontecimento e tal, eu faço a pessoa vivenciar de novo o momento, porque você tá vendo que tá preso ali. E aí aquilo não tá andando a vida, travou a vida da pessoa, né? E não botou para fora. Então você precisa colocar aquilo para fora. E como que você faz? Você vivencia o momento de novo, né? Então eu faço uma visualização dela vivenciando de novo o momento e ela pega a pecinha que está lá representando o acontecimento, a pessoa, enfim, e ela taca com a maior força possível na parede. delícia. Nossa, é libertador, Lilian. Se eu pudesse gravar essas cenas, óbvio que eu não vou fazer isso, mas é incrível. A pessoa depois, ela é outra. Tem que deixar queimar. Deixa É queimar. isso, eu adorei essa metáfora da chama, né? Da vela, né? Deixa Adorei. queimar. Porque a hora que a vela termina, acaba. Mas ela É, tem que ter o tempo dela de queima também. sim, E o bom da gente observar é que quando a gente está com raiva, a gente já parou de negar. sim, Então, assim, quando ela acontece nessa sequência, a gente parou de negar. Por isso que a gente tem raiva. sim. Porque a gente entendeu que aquilo realmente aconteceu. Ponto. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar, eu posso querer que mude, mas eu já entendi que aquilo aconteceu. Então, É um fato, né? tem a Fato raiva. passado. A raiva não vem enquanto você estiver no período de negação. Sim, Então, por isso que é bom você não ficar muito tempo no período de negação, porque senão você vai ficar muito tempo no período de raiva também, e não é legal. verdade. Você vai É, é, acumulando, né? Os vai motivos, as energias para estourar, né? se queimando e mantendo a chama da raiva acesa, o que não é saudável nem positivo, né? E assim, não tem tempo certo. Ah, a pessoa tem que ficar pelo menos 5 dias com raiva. Não, não tem É. também isso, né? Já me perguntaram quanto tempo eu devo aceitar essa raiva? Quanto tempo você aguenta essa chama acesa? É. Sem gritar? Qual o tamanho da sua vela, né? Eu gostei muito dessa metáfora, né? A negação é a fase que a gente está preparando a vela, né? Está fazendo a vela. É uma vela de cachepozinho, uma vela palito, é uma vela de 7 dias, é uma vela de um mês. O Qual quanto o você. tamanho da sua vela? Aí se acende, aí a raiva. É, Amei isso. eu acho que e normalmente é nessa sequência. Não quer dizer que isso aconteça com todo mundo também. Tem gente que perde e não passa pela raiva.
e não passa pela negação. Tem um processo de aceitação mais rápido. Esses estágios que a gente está conversando é muito ligado ao estágio o aceitar a perda, né? O que é que nos impede ou nos faz demorar para aceitar algumas perdas? São esses estágios que são naturais, devem ser respeitados e curtidos, né? Vivê-los também é importante. E tem um outro estágio que também pode ser bem doloroso, às vezes mais doloroso até do que a própria perda, que é o estágio da barganha. Por exemplo, quando você perde um amor, né? E aí você fica barganhando, não, mas se eu me arrumar mais, Se eu talvez ele mudar isso, volte, né? se eu mudar tal comportamento, então talvez ele volte. E aí ele não volta. E a frustração se junta com a dor da perda e dói muito mais. Então, a barganha é um dos estágios que, assim, eu peço para que as pessoas prestem muita atenção se você está fazendo isso. Isso é mais doloroso, é mais mutilador do que a própria perda. Porque você vai matar pedacinhos em você e não vai ajudar. Você vai passar a negar a sua própria essência, né? Quem você é, né? Vai mexer diretamente com a sua autoestima, com seus valores, né? Porque imagina você perder um relacionamento, né? E aí você prometer milhões de coisas para o outro, mudar, e não era você essa pessoa, né? Deixar de ser quem você é. Aí vamos imaginar que você deixa de ser quem você é, aí a pessoa volta. Aí a pessoa volta e vai olhar para quem? Para quem você é ou para quem você está fingindo ser, né? Então, assim, o quanto isso também é genuíno, é verdadeiro. E a barganha acontece às vezes muito assim, mesmo na morte acontece a barganha, né? Às vezes fala, não, então eu agora vou rezar todas as noites e tal, vou orar, vou acender vela, vou, sei lá, fazer tal coisa para que a Deus me traga a pessoa de volta. E vai doer, porque a pessoa não vai voltar. Então, assim, quanto mais a gente tenta barganhar, mais a gente perde, mais a gente sofre. Por exemplo, quando a gente perde um emprego, e aí então começa a barganhar, não, então eu vou fazer o meu currículo em inglês. Então, mas se aquilo não é seu, não adianta você colocar, né? Só potencializa ainda mais a dor que você vai sentir quando a barganha for só do seu lado. É só você quem está agindo. Eu tenho um exemplo bem bom de luto meu, né? Em 2014, quando eu operei o pé, eu sofri um acidente, eu estava num treinamento, eu caí de um muro e eu estava em cima de duas pessoas, que eram um degrau para escalar o muro. Uma delas, quando eu falei que estava caindo, me segurou de um jeito que ele acabou evitando que eu fosse de cabeça no chão, mas ele deu uma estragada de leve no meu pé. Maravilhoso, agradeço até hoje, porque eu não sei se eu estaria aqui se ele não tivesse me segurado. Mas aí eu continuei lá no treinamento, eu botei gelo, eu tomei remédio, eu fui para casa, eu fui negando aquilo até o meu pé ficar tipo elefantise, não tem como negar mais que eu estou com o pé ferrado, né? Então meus pais foram me buscar para poder me levar no hospital, fui para o hospital. No momento em que o médico me falou que era cirúrgico, eu xinguei ele de tudo que você possa imaginar. Minha mãe tá aqui, ela lembra que eu xinguei muito ele, né? Não o médico, mas a situação, né? Botei a raiva pra fora. E depois eu fiquei numa fase de barganha com ele. Porque eu fiquei tentando, o meu pé ferrado, um dos ossinhos tinha virado um asteroide explodido, pra você ter uma ideia. E eu fiquei tentando negociar com ele se não tinha uma outra maneira. Se não, sabe? Porque não, cirurgia de jeito nenhum. Tem que ter uma outra maneira, né? Clips com super bonder, alguma coisa assim, estilo Faz uma mágica aí da cartola. Assim, é muito engraçado isso, né? Porque é um processo inconsciente, né, Lilian? Eu gosto de refletir sobre isso hoje, claro, já tendo passado por esse luto, por essa perda minha, virou um aprendizado, né? Porque eu fiquei negando, então eu adiei a minha ida ao médico, né? Eu podia ter piorado a minha situação, né? Sorte minha que foi só osso, não foi muscular, nem nervo, nada, né? Se tivesse
pego e eu teria me prejudicado com a negociação. Depois eu tive uma raiva, e uma raiva, quem estava em volta não tinha nada a ver com aquela história. Pelo contrário, eles estavam Culpa ali do para me ajudar. muro. A culpa é do muro, a culpa é da pessoa, a Da culpa é de todo pessoa, mundo. entendeu? É. E depois o barganhar, né? Tipo, dá um jeitinho aí. Dá um jeitinho aí. Que Finge que não foi absurdo, tão né? grave, né? Isso. Finge que não foi tão grave e aí só aumenta a dor. Só E a aumenta. solução fica cada vez mais distante, né? A solução de fato É, não está na barganha, não ela tá. está na aceitação. E o médico ficou me olhando assim, sabe? Do tipo, deixa essa louca ter lá os momentos das fases dela. E quando ela aceitar, eu faço a próxima etapa, né? Então, faz assim, vai para casa e a hora que você entender que seu pé precisa de cirurgia, você volta aqui. É mais ou Não, e menos demorou, tipo, minutos, porque ele falou, não tem outro jeito. E aí eu chorei horrores, porque o que que acontece também, né? A gente começa a imaginar, eu acho que aí a ansiedade invade você, né? Você começa a imaginar como vai ser no futuro, né? Eu tinha acabado de abrir a minha empresa, estava trabalhando só com eventos. Quem faz eventos não pode ficar sem andar, né? Então veio todo um momento, né, uma visualização, né, uma antecipação de que a minha vida daqui para frente seria uma porcaria. Então, você estava sofrendo agora, sofrendo depois, trazendo esse sofrimento todo para o mesmo lugar. Isso. Para barganhar, não fazer a cirurgia, porque eu não podia ficar sem andar, sabe? E quem tá em volta não sabe o que eu tô pensando, né? Então, assim, isso é a coisa mais, acho que interessante de falar, que a gente é treinado a não se comunicar, né? A não falar o que tá passando na cabeça. Então, o médico foi super sensato, porque ele não sabia o que estava passando comigo, ele me deixou ter o meu chilique, e ele só falou, não tem outra opção, né? E aí eu tive que engolir aquilo e falar, ok, Pular para a fase da né? aceitação Pular rapidinho. para aceitação e aí depois vamos ver o que rola, né? Mas eu acho que é muito isso, né? A gente entra num desespero antecipado, numa ansiedade antecipada, não coloca para fora o que está passando na cabeça e vai indo no automático nessas fases, né? E vira um novelo, né, Cláudia? Aí para desenrolar Nossa, fica mais difícil. Eu lembro quando a minha avó estava na UTI, quando ela teve um AVC, um primeiro, porque ela teve um monte, e os filhos dela, os meus tios e a minha mãe, iam lá e falavam assim: não, Deus, faz a minha mãe passar, sobreviver a isso, que eu passo a fazer tal coisa todos os dias. A gente barganha o tempo todo. Quando você percebe que vai perder o emprego, ou quando você está no momento de ser sim, demitido, você está lá, sendo demitido naquele momento. Não, não, faz o seguinte, me dá mais um mês que eu vou te provar que eu posso fazer isso. É sim. uma barganha que só aumenta o buraco, né? Só deixa o poço mais fundo para você conseguir sair. Então, barganhar é diferente de negociar. Veja que é interessante que todas as pessoas que estudam os estágios do luto e da perda falam justamente sobre isso. É barganha, não é negociação. É barganha. Então, eu Sim. vou tentar te subornar com Te alguma coisa, ganhar de qualquer maneira. que eu já devia estar fazendo antes. Sim, que Agora que eu estou na já é iminência, falha minha. eu já devia estar fazendo isso antes, mas agora que eu estou na beira do precipício, eu vou começar a fazer e aí você muda de opinião. Isso não faz Deus, para muda aí. ninguém. Ó. Então, assim, eu posso dar, né? Quando você bebe muito, aí você tá, agora eu vou morrer, gente. Não, Deus, se eu sobreviver, nunca mais eu bebo. É barganha, não é negociação, porque aquilo vai Sim, passar e você vai fazer de novo. Então, a barganha nunca é uma coisa positiva. Uma outra fase normalmente vem logo depois da barganha, porque aí eu acho que é quando a ficha efetivamente cai, da depressão. Eles chamam de depressão, mas na verdade seria uma tristeza profunda. É uma sim, melancolia, é quando a ficha cai mesmo. E você fala, tá, perdi. Agora não tem mais jeito. Então, você vai sentir essa tristeza, essa baixa de energia, essa melancolia, essa coisa quando alguém morre e você se conscientiza de que aquela pessoa você não vai ver mais aqui.
quando você perde um amor e você... A barganha na questão amorosa também é assim, né? Então você começa a postar um monte de coisas que você tá felizona e tal, para tentar, né? Olha, agora eu tô bem. Olha, eu tô bem, hein? E a hora que você percebe que aquilo não vai funcionar, vem a tristeza. E esse momento que os estudiosos chamam de depressão não é necessariamente a doença depressão, tá? Sim, sim. É uma tristeza profunda, uma melancolia profunda, mas normalmente é quando a ficha de verdade ela cai. É quando você realmente se dá conta de que aquilo não é mais seu. Não importa se é uma pessoa, se é uma situação, se é uma coisa, roubaram seu carro. Não finge que aquilo não aconteceu. Não tente barganhar. Não, nunca mais, se ele voltar, nunca mais eu deixo o vidro aberto. Não, não, aí vai de novo aquela palavra que pode parecer esquisita, mas é curta. Curte. Viva aquele sofrimento intensamente, por menos tempo possível. O problema da fase da tristeza é o quanto tempo você vai também deixar ela durar. Sim. E aí não tem a ver com intensidade. Ah, sofra menos. Cara, não adianta dizer para alguém que está sofrendo, sofra menos. Pelo contrário, sofra mais. Porque aí queima a chama, né? Termina de queimar aquela fogueira e vai acabar. Vai virar cinza aquilo. Então, enquanto você não der energia para esse sofrimento, isso é assim. Dá importância para esse momento, né? Se tranca no quarto, bota Nelson Rodrigues, toma uma taça de vinho e se acaba de chorar, gente. Sabe? Assiste aquele filme que você sabe que você vai chorar e chora, chora. Marley e eu. Choro, Marley e eu. O choro é muito importante. É engraçado que toda vez que alguém me fala assim, não, você tem que chorar para passar, eu me lembro que uma amiga muito querida que nós tínhamos quando eu era criança, adolescente, ela adorava chorar. Então, às vezes minha família se reunia toda para assistir o Homem-Elefante, porque todo mundo chorava. Então, às vezes elas faziam essas catarses. E eu achava aquilo muito esquisito. Mas hoje eu olho e falo, gente, isso é inteligente. Sim. Isso é você colocar para fora o que está te angustiando, né? É útil. Você vai chorar por causa do filme? O filme está sendo gatilho, mas na verdade o que vai te fazer chorar é aquilo que você precisa sofrer. Você precisa sofrer. Não é que assim, o sofrimento é bom. Assim como a raiva não é ruim, o sofrimento também não é. E o sofrimento é o entendimento. A gente perdeu alguma coisa. A gente não pode diminuir a perda para não sofrer. Não pode fingir que não aconteceu para sempre, né? Volta para o estágio da negação. Doeu. Eu preciso me dar o direito de sofrer. Eu tenho esse direito. Porque vira doença, né, Lilian? Vira um câncer, vira um ataque cardíaco. Né? Eu atendi uma pessoa outro dia que ela falou, estou com taquicardia. Fui no médico, ele falou que é emocional. Eu falei, não tenho a menor dúvida que é emocional. Entendeu? É aqui, ó. É aqui, né? É óbvio que tem... Não dá para separar o corpo da mente. Nós somos um ser integral, né? Tudo aquilo que você pensa, você reflete no seu corpo, né? Então... Quanto mais você tenta amenizar, mais tempo você pode ficar naquela condição. Isso pode virar um quadro clínico. Isso pode virar realmente uma depressão, a doença, a depressão. Né? E aí você depender de medicamento, de terapia. De ajuda, né? O que também não é ruim. Quer dizer, não é errado, mas é ruim. Passar por isso é ruim. Né? Estar nessa condição é ruim. Então, é interessante que a gente observe que se uma coisa me fez sofrer, curta o sofrimento. Deixa aquele sofrimento existir, acontecer, só não deixa ele se prolongar. Aí eu posso fazer, de repente, um paralelo com os amores de adolescência. Quando a gente é adolescente, a gente se apaixona loucamente, aquele é o grande amor da nossa vida, a gente vai amar aquela pessoa para sempre. E quando a gente perde aquela pessoa, não, o mundo acabou para mim, eu nunca mais vou conseguir amar ninguém. Na semana seguinte está apaixonada de novo. Apaixonada de novo. Então assim,
esse sofrer, mas por que que tá apaixonada de novo? Porque curtiu o sofrimento. Sim. A Porque intensidade, né? viveu a perda. Quando a gente sofre por causa de uma perda, é quando a gente se conscientiza de que aquilo realmente aconteceu. E é o que precisa para vir para o estágio da aceitação de fato. Que aí Sim. é, ok, aconteceu mesmo, eu chorei o que eu tinha que chorar, eu gritei o que eu tinha que gritar, agora eu tenho condições de viver sem isso. E essa é a fase, talvez a palavra não fique tão bonitinha quando eu disser, mas é a fase mais linda dos estágios do luto, porque é onde a A antifragilidade, reconstrução. onde a antifragilidade pode ser exercida, de Sim. fato, plenamente. Eu gosto muito do termo antifragilidade, eu não sou muito fã do termo resiliência, como usam, Sim. porque ser resiliente é voltar ao estágio anterior ter Exato. sofrido uma pressão. E você não volta para o estágio anterior. Você É. nunca vai voltar a ser você mesma, porque agora você é você mesma mais forte, é você mesma melhor. Mas você nunca vai voltar a ser o que você era. Então, por isso que às vezes eu sou meio reticente com a palavra resiliência. Porque Sim. quando você sofre pressão, a não ser o bambu, quando sofre uma pressão, ele volta ao estado original dele. É, o elástico, né? Ok. O elástico vai perdendo um pouquinho da Vai resistência, afrouxando, né? vai dando uma afrouxada, mas o ser humano nunca vai É. voltar a ser o que ele era depois de viver uma pressão. Se ele voltar a ser exatamente o que ele era, opa, Tem algum problema aí, tem né? alguma coisa errada aí. Se eu Alguma coisa está estou errada. aprendendo, eu estou provavelmente no estágio de negação. Sim. Então, não aprendi, não me conscientizei. Então, o estágio do luto que eu acho mais lindo. É a aceitação. E não necessariamente tendo passado por todos os outros estágios que Sim. a gente conversou, você de repente pode pular direto para o estágio da aceitação, mas esse é o estágio que precisa acontecer de fato. Acontecer. Esse precisa. Você se conscientizar. Agora eu vou viver a minha vida sem isso. O que eu faço? Quem sou eu a partir de agora? E que estratégias eu vou criar? Que caminhos eu vou seguir? Que passos Sim. eu vou trilhar? E a aceitação é muito legal. Tem uma situação, por exemplo, de uma colega minha que perdeu o marido Uhum. para o Covid. Então, ela coloca que teve duas perdas, né? Ela perdeu o amor da vida dela e ela perdeu o chão, né? Porque ela colocava nele toda a base estrutural dela. Então, todas as decisões quem tomava era ele, todos Sim. os gastos da casa era ele que resolvia, todas as compras também era ele que resolvia. Ou seja, ela não perdeu só um amor, ela perdeu um gerente. Ela perdeu a estrutura, né? A estrutura toda. E aí ela tem que lidar com duas dores diferentes, que Sim. vão doer em tempos diferentes. Então, ela não teve muito tempo de curtir o luto, porque ela tinha que tomar algumas decisões de imediato. Sim. Quando a coisa se equilibrou, ela caiu. Aí ela entrou em depressão, porque ela não teve tempo de curtir os estágios, curtir, né? De viver os estágios do luto, e isso ficou represado. Eu acho que assim, o maior problema da gente fingir que uma perda não aconteceu é porque a hora que a gente se conscientizar, a dor vai ser maior. Sim. A hora que a ficha cair, a dor vai ser maior. E aí vai ser mais Vai vir com juros e correção monetária, né? exato, Cláudia, exato. E aí, o que eu acho legal é que, assim, se vocês perceberem que isso está acontecendo, que vocês estão num desses estágios, porque nesse momento da pandemia, desse confinamento todo, a gente está perdendo coisas. A gente está Sim. perdendo oportunidades, a gente está perdendo pessoas, a gente está perdendo tanta coisa. Se você perceber Momentos, né? momento, se você perceber que está num desses estágios e não está conseguindo sair sozinho, não fique mais sozinho, peça ajuda. Peça Sim. ajuda para um profissional, peça ajuda para alguém que possa efetivamente te ajudar. Tem vários profissionais que olham para o comportamento, que entendem isso e que vão com certeza te ajudar a tomar o caminho. Coaches,
consultores, especialistas em análise comportamental, Sim. muitos profissionais que podem te ajudar a sair desse estágio, porque assim, mesmo que você não passe por todos, um deles você vai passar. Né? O estágio da raiva não pode demorar muito, porque isso vai te adoecendo. Consumir. Se você está percebendo que está nessa coisa de raiva, de culpar os outros, de estar sempre não se despedir, né, do Sim, que você perdeu, isso também é um ritual bacana, né? O ritual da sim. despedida é um ritual bacana. Peça ajuda, né? Qual é o É. primeiro passo? Porque às vezes a gente Eu está tão tô, na eu dor e tô a gente não acompanhando deu o de primeiro passo. perto agora uma amiga que ela perdeu o amor da vida dela num acidente. Só que ela não quis se despedir dele. Isso vai fazer falta em algum momento. Daqui a um tempo, sabe? Então eu tenho mandado mensagem pra ela toda semana, pra saber como é que tá, como é que não tá. Ela tá numa fase da negação, ela tá falando que tá tudo ótimo, não, Deus quis assim, não sei o quê, maravilha. Ela tá numa falsa aceitação. A negação, ela é bem assim, ela se esconde atrás de uma aceitação. Ela Então está se é importante a despedida, né? De alguma forma, nesse momento de pandemia, você não tem muito como se despedir. E aí eu tô falando da morte, tô falando de trabalho também, que você estava em home office e foi despedido. Como é que você vai se despedir do seu escritório, né? Do seu momento, do seu lugar de trabalho que tem aquela energia que você quer dar um tchau, né? Tem lá as suas coisas que você quer trazer para casa, né? Então, mudar de casa, né? Muita gente, como você disse no começo, né, Cláudia, perdeu a casa, teve que se mudar sim, e tal. sim, Às vezes você não precisa estar fisicamente lá, né? Mas coloque-se naquele lugar, sinta aquele sim. cheiro, despeça-se, porque a despedida ajuda na aceitação, na conscientização e aí então na evolução, né? Você aceita quando você despede também, né? É mais fácil de aceitar quando você faz um ritual de despedida. Pois é. O luto é uma questão muito importante, né? E a gente, às vezes, só pensa no luto para pessoas que foram embora, né? A gente não pensa, não faz essa ligação, essa conexão com o nosso dia a dia, né? Com coisas simples, né? Então, é muito, muito importante falar sobre isso, né? A gente estava vindo de uma energia de felicidade, produtividade, mas se você não vivenciou um luto, não resolveu as suas questões, como é que você vai também, né, querer melhorar a sua vida de alguma forma, né? Então, eu acho que o luto é fundamental, fundamental entender o que que é o luto para você, né? O que que passou na sua vida que você considera um luto, né? Desculpa. A Tem um estagiário canino aí? Tem, menina. A Amora, ela fica agitada e aí qualquer barulhinho que ela ouve, ela começa a latir. Ela é muito animada. Sim. O E a Pudim questão continua firme e forte aqui tá também. aí, né? Tá, tá aqui. a- Quando a gente passa a se observar, né? Eu acho que não importa muito a situação, se é uma situação positiva ou de perda, né? Observar a sua reação, aprofundar esse autoconhecimento, saber como você reage, entender o Sim. que você precisa para mudar de estágio, sempre pensando no próximo passo, tá? E agora que eu perdi, como serei a partir daqui, né? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou ser? Que elementos eu posso buscar? Que ajudas eu posso buscar para sair da tristeza, da raiva, da barganha? Como é que eu saio daqui? Se você consegue ter calma para se observar e enxergar as saídas, ótimo. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Né? Tem Sim. muita gente aí disposta a ajudar e às vezes é só um ombro amigo. Às vezes Sim. não precisa ser um especialista em nada. É só um especialista em ficar quietinho e me ouve. Ou chora junto comigo. Ou vamos assistir aqui um filme triste. O mais importante é não fingir que não está acontecendo. É não fingir que não está doendo. Porque às vezes você arrasta essa corrente por anos. Por anos. E quanto mais você prolonga, mais insensível você fica.
Porque você Sim. cria uma barreira tão forte para não sofrer que essa barreira começa a te impedir de amar. Então você se bloqueia, se blinda tanto para não sofrer que você acaba não amando também. Em várias situações, né? Se quem, por exemplo, se é uma pessoa que partiu, né? Uma pessoa que morreu, você não quer mais amar ninguém, porque se essa outra pessoa morrer também, Morre você vai também. sofrer. Sim. Então, ou se uma pessoa te deixou, então a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, sua namorada te deixou, te largou para viver com outra pessoa. Então eu não posso mais amar, porque eu não quero sofrer essa dor de novo. Então eu vou só Sim. postergando, prolongando o sentimento e eu posso vir a bloquear sentimentos positivos com isso. O mecanismo de defesa nos Você protege, cria uma barreira, né? cria uma barreira. Mas a gente tem que tomar cuidado para ele não nos impedir de sentir outras coisas. Por isso que eu vou repetir de novo. Sentir raiva não é ruim. Sentir tristeza não é ruim. Sinta, curta esse Curta. curta mesmo. Aí é como deixar curtindo um alimento em conserva. Sim. Né? Não adianta botar no líquido e achar que ele virou um picles. Não virou. Você tem que esperar aquilo curtir também. Não Sim. é pra passar rápido pelas fases também. Não, então Passar tá, no seu tô tempo, com né? raiva, gritei, pronto, acabou. Não. Grite enquanto você estiver sentindo aquela raiva. Grite, chore, xingue, só não deixa a pessoa ouvir. Mas, né? Aquela dica da amiga, né? Se tiver com Né? raiva de Aquela coisa debaixo xinga. do chuveiro. Embaixo do chuveiro, com o vidro do carro fechado. Eu brinco com a minha filha que eu falo que a gente pode falar palavrão em 3 situações só, né? Quando a gente está no trânsito e acontece alguma coisa, você pode xingar a pessoa usando um palavrão, mas o vidro tem que estar fechado. Sim. Quando Fundamental. você está assistindo um jogo de futebol, pode também, mas você tem que estar no banco em casa. Não pode estar no estádio. E Entendi. quando você bate o dedinho na quina da cama, aí também pode, porque enquanto você não fala um palavrão, aquilo não para de doer. Mas é colocar a raiva para fora. O Sim. outro não precisa saber, porque a raiva é sua. Ela não é dele, ela não é dela, ela é sua. Então ele não precisa receber essa raiva, mas você precisa tirar essa raiva Colocar para fora. de você. Você precisa queimar, né, essa fogueira, deixar essa fogueira queimar até que ela se extingua. Que O que vire não pode cinza, é né? ficar todo dia alimentando um pouquinho ai, mas eu perdi, ai, mas eu não tenho mais, ai, mas e agora? Ai, mas não sei o quê. Isso só É. vai alimentando a fogueira ao Vai, invés dela vai ativando os gatilhos, né? Ou pegar aquele CD que aquela pessoa te deu e ficar ouvindo o dia inteiro. todos os dias. Nossa, Então, como assim, isso vai, né? não é nem Atiçando, para né? ser muito rápido e nem para ser muito demorado. Queime, não alimente, queime. Então, se tiver que chorar, chore, se tiver que gritar, grite, mas sempre pense no próximo passo. Muito bom. Foco no dia seguinte, foco no próximo passo, foco na antifragilidade. Como é que eu saio daqui Antifragilidade. um pouco mais forte? O que eu tenho agora de elementos? Já passei por tanta coisa, eu passei por mais uma. Ou seja, eu sou mais forte do que eu era ontem. E aí fica mais fácil de você seguir o caminho. O que não dá é para fingir que não vai doer, É, fingir que a gente não vai ter perdas ao longo do caminho, é. fingir que a gente está bem todos os 365 dias do ano, não. Você tem Não. direito. Amora, você tem Ela está direito. concordando com o que você está falando. Muito bem, ela tá me dando um exemplo aqui. De colocar a raiva para fora. Então, assim, é deixar que as coisas aconteçam, mas não permitir que elas morem em você. É. A tristeza pode acontecer, só não deixa ela fazer morada. Deixar fluir e perceber o tempo que isso vai demorar para realmente isso não te dominar, né? É porque quem manda nessa parada é você. Sim. Quem dita essas regras são você. Então, quando você nega, é você quem está mandando Sim, a tua vida ficar estagnada. Quando é você verdade. finge que não está sentindo raiva ou tristeza por essa perda, não, eu tô bem, eu tô ótima. Tá tudo.
Mas Nem você, fez diferença. né, não liguei, nem queria mesmo, né? Não dá para fazer de conta que essas coisas não Não existem. dá. Não dá para fazer de conta que a gente não vai perder. Então, como é que eu faço? Sim, Sinta a perda, sim. lamente a perda, mas não carregue isso para sempre, né? Eu acho que E eu acho que essa vivência da perda é que te dá a possibilidade de começar a enxergar essa perda como um ganho, né? Como um aprendizado, né? Porque vai virar um aprendizado, né? Mas qual é o tempo no tempo o certo. tempo da curtida, né? Quantos anos vai ter que ficar lá né, dentro de um barril de carvalho, envelhecendo, para você poder apreciar? Eu acho que é isso. Não leve a tristeza como um talismã, né? Não carregue aquilo como a perda como um Sim, talismã, né? Acontece. E quanto antes a gente entender que perdas fazem parte da vida, que a morte faz parte da vida, sim, mais fácil fica, mais rápido a gente entende que seguir em frente também é faz inevitável. parte. Perder é inevitável e seguir em frente Sim, também é inevitável. Como é que você quer seguir em frente? sim, Carregando correntes ou mais sim. forte? Ou mais resiliente, ou podendo ajudar resiliente, antifrágil, ou podendo ajudar outras pessoas. Como é que você quer seguir daqui para frente? Quais são suas opções? De repente, só parar, respirar e perguntar, tá, e agora? E dar-se um tempo para responder, eu peço Sim. ajuda para passar pelas fases. Ninguém precisa também passar por nada disso sozinho. Nada sozinho. Né? Estamos E juntos, comunicação, né, Lilian? Porque às vezes a gente perde uma pessoa, a gente está na mesma casa, todas as pessoas daquela casa perderam a mesma pessoa ou a mesma situação e ninguém fala sobre o assunto, né? Fica aquele tabu, não vamos falar sobre isso porque isso vai mexer num formigueiro de dor. Mas o falar é a melhor saída, né? É o que encurta, né? mexa no E, dinheiro antes que ele cresça. Mexa agora. Porque agora é hora de sofrer, agora é hora de gritar, agora é hora de chorar, lamentar, ficar com raiva, barganhar, ficar triste e aceitar. Então sim. comece mais rápido esse processo. Ai, que maravilha. Adorei falar com você. Faltam acho que 2 minutinhos. Vou fazer uma foto nossa. Gente, quem tá aqui na live, aperta esse coraçãozinho aí com toda a força. Fica apertando para subir muito coração. A gente tirar uma foto cheia de amor aqui para depois postar. Vamos, gente. Cadê os corações? Aperta os corações aí. Não, nem eu nem você conseguimos apertar. Só quem tá assistindo. Agora, agora, agora. Aê! Muito E bom. falar de coisas difíceis não é ruim, né? Não. Falar de coisas A gente tem difíceis. que quebrar esse tabu, né? De que só posso falar de coisas boas. Não, você precisa, para você falar de coisas boas, você precisa se resolver com as coisas ruins, né? Porque mais rápido eu chego na felicidade o quanto antes eu entendo a perda. Então, para ser feliz, eu preciso aceitar, sofrer, Sim. chorar, aceitar e começar a caminhar nos próximos passos, Claudinha. É isso. Adorei te ver de novo. Já tava com Adorei, saudade. adorei, adorei. A gente vai ter que fazer, gente, uma vez por mês, alguma coisa Eu assim, acho que. né? Porque é muito bom estar com você aqui sempre, é uma energia ótima, maravilhosa. Eu amo muito estar com você, uma troca incrível. E 4 vezes, gente, no Positividade em Foco. É muito alto astral mesmo. Ah, incrível. E mesmo com um tema que é tecnicamente não muito bacana, né? Mas Não é ainda agradável. assim, é legal da gente conversar. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica, com certeza. Claudinha, obrigada pelo seu espaço, por abrir seu coração, por ser generosa desse jeito, trazer pessoas para falar sobre coisas que ajudam pessoas. Isso é muito bacana. Você tem um coração incrível, muito generosa. Muito obrigada. Ah, eu que te Tá agradeço. bom. Tá sempre muito bom estar com você aqui. É tetra, uhul! Falei que eu ia começar fazendo as 5 e comecei, né? Imitando o Galvão Bueno. Muito bem. Mas é Beijos da isso, Rede Positividade em Voz. Foco é esse, né? O Positividade em Foco é esse espaço para trazer pessoas alto astral como você. Te agradeço muito. Aquele, ó, um abraço bem apertado. Um, sinta-se beijada também.
Amanhã a gente volta aqui para falar sobre o impacto das emoções no processo de emagrecimento. Bem interessante também, porque todo mundo está querendo emagrecer pós-pandemia, hein? Um tema Né? bem Então, pertinente, né, Claudinha? né? Então, até amanhã.